ele já é pastor da igreja, né, irmão? Ele já é pastor da Rocha Church, eu sou auxiliar. Aleluia. Pastor Hernandes Dias Lopes abrindo a conferência Metanoia 2023. Obrigado, pastor Fred, pelo seu carinho. Acho que já sou pastor auxiliar mesmo. Que privilégio estar aqui com vocês. Obrigado, meu amado pastor Fred, pelo generoso convite. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas, capítulo 3. Lucas 3. Até o versículo 20. Lido o texto, mantenha a Bíblia aberta depois na passagem, por favor. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Amém. Fred, um favor, consiga um copo d'água sem gelo. Coco gelado aqui eu não vou poder tomar. Muito bem, eu quero falar com vocês hoje sobre o pregador do Metanoia. João Batista é para mim uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. João Batista é aquele que chama-se de dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Velho Testamento e abre o Novo Testamento. João Batista é aquele homem empolgado com Jesus antes de nascer. Ninguém recebeu elogio mais elevado dos lábios de Jesus do que João Batista. Dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. O propósito de Lucas, que era médico e historiador, é mostrar para nós o pano de fundo em que João Batista veio ao mundo. E ao fazê-lo, Lucas adota, muito obrigado. Ao fazê-lo, Lucas adota um método. Ele parte do geral para o particular. Ele traça o cenário político e religioso do Império Romano e da província de Israel. Então, olhe comigo o versículo 1,
Como é que ele começa? No 15º ano do reinado de Tibério César. Tibério César governou o mundo do ano 14 ao ano 37, Império Romano. Se João começou no 15º ano, eu estou afirmando que João começou o ministério dele no ano 29 da era cristã. A pergunta é: como é que estava o Império Romano nesse primeiro século, quando o cristianismo foi estabelecido e João Batista dá o pontapé inicial nesse processo? Então me permita recuar um pouco. Poderíamos pensar, por exemplo, em Júlio César, o grande general que foi assassinado. Poderíamos pensar em Otávio. Poderíamos pensar em César Augusto, que governa de 27 a.C. a 14 depois de Cristo, quando Jesus nasceu, substituído por Tibério César, que governou do ano 14 ao 37, quando João Batista começa o seu ministério e Jesus morre na cruz e ressuscita, que foi substituído por Calígula do ano 37 ao 41 e foi assassinado, que foi substituído por Cláudio, que governou o mundo de 41 a 54, quando houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma, que foi sucedido por Nero, que governou de 54 a 68, e então Roma é incendiada e começa a perseguição à igreja. Os crentes são crucificados, queimados vivos, tempo em que Paulo e Pedro foram martirizados. Que foi sucedido por Vespasiano, que no ano 70 inaugura o Coliseu Romano, onde 10.000 crentes foram mortos com requinte de crueldade. Que foi sucedido por Tito Flávio, seu filho, que foi sucedido por um homem que é chamado de o segundo Nero, Domiciano, que governa de 81 a 96, quando João é levado para a ilha de Patmos e escreve o livro de Apocalipse. Por que estou lhes fazendo esse relato? Para provar só um detalhe, que a maioria dos homens que governavam o mundo quando o evangelho surgiu e o cristianismo iniciou, eram homens maus, truculentos, sanguinários. O cenário político era o pior possível. Mas agora vamos à província de Israel. Olha como é que estava. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia, Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene. Se vocês observar aí, algo muito estranho nesse verso. Há uma ave estranha no ninho dos filhos do rei Herodes. O primeiro nome aí é um governador romano. Como é que ele parou de paraquedas aqui? Por que está aqui Pôncio Pilatos e não Arquelau, que está lá em Mateus 2, 22, que era o tetrarca da Judéia? Por que o nome de Arquelau não está aqui? Para explicar esse fato, porque é fundamental para entender a mensagem de João Batista, eu preciso de você ter um pouquinho de paciência comigo, para eu recuar um pouco na história. Então vamos começar com 586 a.C., quando Jerusalém foi tomada pelos babilônios. Nos 70 anos que durou o cativeiro, a Babilônia caiu nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa, que por sua vez caiu nas mãos de um outro império, o Império Grego, ou Greco-Macedônio. E nessa época se espalha uma cultura, chamada cultura helênica, cultura grega, que era hostil à fé judaica. E se espalha uma língua universal, o inglês da época, a língua grega. Com a morte de Alexandre o Grande, precocemente aos 33 anos de idade, não tendo ele herdeiro para o trono, todo o seu vasto império é dividido entre 4 generais. Israel ficou ora sob o domínio dos egípcios, os Ptolomeus, ora sob o domínio dos sírios, os Seleucidas. Foi nesse período que se faz uma tradução do Velho Testamento para o Novo Testamento, que nós chamamos de Septuaginta. Foi no governo Seleucida de Antíoco IV, ou chamado Antíoco Epifânio, que o templo de Jerusalém foi profanado, sacrificaram uma porca no altar. Isso provocou uma guerra, chamada Guerra dos Macabeus, quando Matatias Macabeus e seu filho Judas Macabeus, não suportando essa afronta e essa profanação, declaram guerra e ganham a guerra, e libertam Israel do domínio estrangeiro, começando um governo chamado de Asmoneu. No ano 63 a.C., entretanto, Pompeu conquista Israel e agrega Israel ao chamado Império Romano.
E na época, ele nomeou um homem chamado Antípater como rei sobre Israel. Pois bem, com a morte de Antípater, o filho dele, vai ficar mais fácil agora, chamado Herodes, que nós chamamos de Herodes o Grande, começa a reinar e recebe do imperador César Augusto o título de rei dos judeus. Quem era esse homem? Esse homem foi um grande administrador. Tudo que tinha grande em Israel foi ele que fez. Foi ele que ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, tornando-o tão belo quanto o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo e facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia, às margens do Mar Morto, para onde fugiram cerca de 1000 judeus, quando Jerusalém foi tomada no ano 70. Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia, onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos em Jerusalém. Esse homem, entretanto, tinha um sério problema. Ele tinha muito medo de perder o poder. E ele era um homem muito truculento. Se não, vejamos. Quando ele assumiu o governo, o primeiro ato dele foi mandar matar mais da metade do sinédrio judaico, composto de 71 membros, para dizer: aqui quem manda sou eu. Ele casou-se 9 vezes, 9 vezes. A chamada esposa preferida dele era Mariana, da nobreza. Logo que ele casou, a sogra dele, Dona Alexandra, pediu para ele nomear o sobrinho dela, de 17 anos, Aristóbulo, como sumo sacerdote. A religião já estava corrompida. Ele nomeou. E o Aristóbulo foi bem, curiosamente, e ele com ciúmes mandou matá-lo. A Dona Alexandra, com medo dele, foge para as sombras de Cleópatra no Egito, e ele manda os seus emissários lá no Egito e mata a sua sogra. Quando ele retorna dessa matança, e já estava matando os outros membros da família dela, que eram da nobreza, o imperador César Augusto convoca Roma para lhe dar uma descompostura e diz assim: é melhor ser filho de um porco que ser filho de Herodes. Com medo de, ao ir para Roma, a mulher preferida dele, cuja família estava matando, conspirasse contra ele, ele não titubeou, matou Mariana antes de viajar. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 dos seus filhos para Roma estudar. Salomé, sua irmã, pior do que ele, disse assim: quando seus filhos voltarem, eles vão estar mais aptos para governar do que você. Ele não titubeou, mandou matar os 2 filhos. Quando ele estava para morrer na instância mineral de Jericó, ele fez a Salomé, sua irmã, jurar para ele o seguinte: você vai me prometer que no dia que eu morrer, você vai mandar matar pelo menos um membro de cada família nobre de Jerusalém, porque eu quero ter sangue e lágrimas no meu funeral. Por que eu estou lhes contando isso? Para entender também uma coisa. Pastor Fred, durante anos e anos eu não entendia um texto da Bíblia. Mateus capítulo 2. Quando diz a Bíblia que os magos vieram do Oriente, chegaram em Jerusalém e fizeram uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E diz a Bíblia que Herodes se alarmou, e com ele toda Jerusalém. Ué, mas como é que um rei se alarma com uma pergunta dessa? Como é que uma cidade inteira fica em pânico só com uma pergunta dessa? É porque Jerusalém sabia quão truculento é esse homem, do que ele era capaz de fazer, sempre que ele percebia que alguém podia concorrer com ele ao seu trono. É por isso que ele mandou matar todas as crianças de Belém e arredores de 2 anos para baixo. Agora eu tenho uma boa notícia para lhes dar: os poderosos deste mundo também morrem. Só Jesus, o Rei dos Reis, permanece eternamente no trono e jamais será apiado do poder. Com a morte de Herodes o Grande, o reino dele, que era Israel, é dividido entre 4 partes. A Bíblia chama isso de tetrarquias. Só que o tetrarca da Judéia não está aqui. Cadê o tetrarca da Judéia? Mateus 2,22 diz que era Arquelau. E aí o que aconteceu com Arquelau? Por que ele não está aqui? Porque no lugar dele aqui tem Pôncio Pilatos. Ele foi tão mal, pior do que o pai, que os judeus, não suportando mais, disseram para Roma assim: tira esse homem daqui. Porque Israel não era governado propriamente por Roma, mas pela família herodiana, pela família edumeia. Então o que Roma faz? Tira o Arquelau do poder, mais do que depressa, nomeia um governador romano e bota o pé dentro de Jerusalém. Pilatos não é o primeiro, é o 5º. Bom,
A pergunta que eu lhes faço é esta: esse time aqui é gente boa? Pôncio Pilatos, Herodes Antipas, Filipe, Lisânias? Não, são homens maus, são homens truculentos, são homens perversos, são homens sanguinários. Em outras palavras, se o cenário político do império estava ruim, o cenário político da província está pior ainda. Mas alguém diz o seguinte: bom, pelo menos, quem sabe a religião possa estar bem, a igreja possa estar bem, possa ser a esperança do povo. Como é que estava a igreja? Olha o verso 2: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. O que você viu de estranho aqui? Tem 2 sumos sacerdotes, só podia ter um. A religião está corrompida. Do ano 28 ao ano 14 depois de Cristo, 28 pessoas ocuparam o cargo de sumo sacerdote, que era o cargo mais importante da religião judaica, comprado a peso de ouro. O Anás é o sogro, o Caifás é o genro. O Anás já tinha sido deposto, mas por ser muito influente, ainda dava as cartas nos bastidores. Para vocês terem uma ideia, quando Jesus foi julgado lá pelo Sinédrio, quem vai interrogar Jesus não é o Caifás, é o Anás. Ele era o sumo sacerdote de fato, enquanto o genro dele era apenas o sumo sacerdote de direito. A religião estava corrompida. E a pergunta é: tem esperança num cenário desse? Tem esperança? Hoje a gente olha para o mundo hoje com uma agenda global anticristã, declaradamente anticristã. Tem esperança numa situação dessa? Olha para o Brasil, cuja agenda também é anticristã. Eu pergunto: tem esperança? E eu quero lhes dizer o seguinte: quando o cenário parece cinzento e você não vê uma porta de saída, Deus entra na história, Deus faz uma incursão na história, Deus muda o placar do jogo, Deus vira a mesa da história e manifesta o seu poder, porque é nessa conjuntura que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Meus irmãos, não tem crise que para a igreja, não tem problema político, não tem problema econômico, não tem problema social, não tem problema ideológico que possa deter a igreja do Deus vivo, porque quem dirige a história é o Deus que está assentado no trono. Agora a pergunta é: quem é esse camarada? João Batista. Ele é um homem estranho, que veste roupa estranha, que se alimenta de comida estranha, que prega num lugar estranho. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Não importa se numa grande catedral, ou num templo pequeno, se numa grande cidade, ou numa cidade interior, ou se num deserto, ou debaixo de uma árvore, onde a palavra de Deus vem, as pessoas se juntarão para ouvir a palavra de Deus. Agora, como é que foi o ministério dele? Confira o versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Irmãos, isso não é uma informação, isso é uma agenda. Leia os profetas, leia João Batista, leia Jesus, leia os apóstolos, e todos eles pregaram lá fora onde as pessoas estavam. Hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro onde nós estamos. A agenda da igreja sempre foi centrífuga, e nós estamos transformando a agenda da igreja hoje em centrípeta. Eles gastaram as solas dos sapatos, hoje nós gastamos o assento dos bancos. Se nós quisermos impactar o mundo, nós teremos que ir lá fora onde as pessoas estão. Agora a pergunta é: o que esse homem pregou? Gente, tem 400 anos que ninguém prega. Nós chamamos isso de silêncio profético, no período interbíblico. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos, o primeiro pregador se levanta, o que ele prega? Sabe o que ele prega? Metanoia. Ele prega batismo de arrependimento para remissão de pecados. Alguém poderia: ô João, pega leve, esse povo não está acostumado com Bíblia, tem 400 anos que ninguém escuta um sermão. Se você for pregar um sermão muito pesado, esse povo não vai aguentar não. Então prega uma mensagem mais palatável, mais politicamente correta. Só que João não era um profeta da conveniência, ele era o arauto do Rei dos Reis. João não era um alfaiate do efêmero, João era o escultor do eterno. Ele não prega para agradar o auditório, ele prega para levar o auditório à salvação. Mas você pode perguntar: de onde ele tirou essa mensagem? Ele criou a mensagem?
Ele inventou a mensagem. A resposta está no versículo 4. Conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías. Depois de 400 anos, quando o primeiro pregador se levantou para pregar, ele não pregou da sua cabeça, ele não pregou a mensagem que ele produziu, ele abriu a Bíblia e pregou a palavra de Deus. Irmãos, Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. O que tem promessa de não voltar vazia, não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus vivo, louvado seja o Senhor. Agora notem comigo, que no versículo de número 4 e 5, esse homem nos é apresentado, no versículo 4, como engenheiro de trânsito do reino de Deus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O que tem aqui como pano de fundo, é que naquele tempo, os reis, os imperadores, quando tinham que visitar uma província longínqua, não tendo estradas, mandava os seus engenheiros de trânsito preparar estrada. João é esse engenheiro de trânsito. Ele não está falando de estrada, ele está falando do seu, do meu, do nosso coração. Eu chamo isso, pastor Fred, de avivamento espiritual. É preparar o caminho do Senhor, para que Ele se manifeste. O mundo só vai ver Jesus na igreja e através da igreja. Quando João estava na ilha de Patmos, ele escuta uma voz falando com ele, como voz de trombeta, e ele se volta para ver quem falava com ele. Ele não viu quem falava com ele, ele viu as 7 igrejas, e no meio das igrejas, um semelhante a Filho do Homem. Isso é avivamento, é preparar o caminho do Senhor. Deus se manifesta na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Eu tive o privilégio, pastor Fred, de visitar um dos maiores avivamentos da história no século XX. Quacisabanto, na África do Sul. Ali foi construído um templo para 15 mil pessoas, numa fazenda, com 3 cultos por dia. Caravanas do mundo inteiro foram lá ver o que Deus estava fazendo. Ali cegos viram, ali tetraplégicos andaram, ali mortos ressuscitaram. Eu ouvi o testemunho da regente do coral, ficou 17 horas morta. Quando estava sendo levada para o cemitério, Jesus a levantou da morte. E nós levamos uma caravana lá para ver o que Deus estava fazendo ali. Vocês sabem que brasileiro é muito místico por natureza, e alguns da caravana disseram assim: nós queremos ver milagres diante dos nossos olhos. Pasmem vocês, ficamos lá mais de uma semana, nem a palavra milagre nós ouvimos lá. Porém, eu nunca vi um ambiente tão encharcado da presença de Deus como vi naquele lugar. Então nós perguntamos ao pastor Erlo Stign, que era um instrumento de Deus para chegar àquele avivamento: pastor, o que é avivamento? Ele respondeu: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. E o que significa essa metanoia na nossa vida? O versículo de número 5 explica isso. 4 revoluções precisam acontecer para Deus, para o Senhor Jesus se manifestar na nossa vida. Primeiro, todo vale tem que ser aterrado. Segundo, todo outeiro, todo monte tem que ser nivelado. Terceiro, todo caminho torto tem que ser corrigido. Todo caminho escabroso tem que ser aplainado. Resultado, um grande avivamento, versículo 6, e toda a carne verá a salvação de Deus. O que são os vales, irmãos? São as depressões da vida, são aqueles lugares escuros, cavernosos, onde se aninham coisas escondidas, pecados ocultos, que precisam ser aterrados. Do contrário, as chuvas do avivamento serão retidas. O que são os montes? Senão vaidade, soberba, orgulho, arrogância, nariz empinado, peito estufado. Onde tem soberba, aí o Senhor não se manifesta. O que é o caminho torto, senão hipocrisia? Se uma coisa aqui, outra ali, outra acolá, fala uma coisa e vive outra. Essas coisas precisam ser corrigidas. Do contrário, as chuvas do avivamento serão retidas. O que é caminho escabroso? É caminho fora do lugar. A sua vida, a minha vida, a nossa vida precisa estar alinhada dentro do projeto de Deus. E isso significa arrependimento, metanoia. Qual o resultado disso? Um grande avivamento, versículo 6, e toda a carne verá a salvação de Deus.
Mas uma outra pergunta para o texto: quem estava lá escutando João Batista? Notem comigo no versículo 7 e 10, que fala de multidões, não fala de multidão não, multidões no plural. Quando você lê Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, você vai ver que toda a província da Judéia estava lá, toda Jerusalém estava lá, toda a circunvizinhança do Jordão estava lá. Você lê no versículo 12 que os publicanos estavam lá. Quando você vê no versículo 14, os soldados estavam lá. Quando você lê Mateus 3, 7, muitos fariseus, muitos saduceus estavam lá. Por que eu estou levantando isso, irmãos? Eu tenho lido ultimamente sobre alguns experts, doutores em crescimento de igreja. É um assunto que me interessa. E hoje acontece algo muito estranho, porque às vezes o camarada sai do seminário, ele se empolga e vai fazer um mestrado. Ele não saiu do seminário para ser pastor, não, ele vai fazer um mestrado. Ele se empolga lá no mestrado e engata num doutorado. E ele termina o doutorado e engata num pós-doutorado. E aí vira um especialista. Aí começa a escrever livros sobre plantação de igreja, crescimento de igreja, mas ele nunca plantou um ponto de pregação. Mas ele é doutor no assunto. E essas pessoas dizem o seguinte: bom, você quer plantar uma igreja relevante? Eles dizem, tem que plantar uma igreja homogênea. Sabe o que significa isso? Eles dizem, bom, eu quero plantar uma igreja, por exemplo, para alcançar a classe média alta da cidade, para ter recursos financeiros, para investir no reino. Então eu vou plantar uma igreja do lado de um condomínio de alto padrão. Quero gente cheia de grana. Aí o outro diz, não, eu vou plantar uma igreja para ter os intelectuais da cidade na igreja, para ter os acadêmicos na igreja, para ser gente formadora de opinião. Aí eu vou plantar uma igreja do lado de um grande centro universitário. Mas não, eu vou plantar uma igreja para alcançar os menos favorecidos da sociedade. Vou fazer opção pelos pobres. Então vou plantar uma igreja para alcançar a classe menos favorecida. Quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo nada disso. Nada disso. Meus irmãos, a igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade. Eles são literalmente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde um diácono da igreja, sendo o maior empresário da cidade, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar e sentar com honra. A igreja de Deus não é como o mundo, não. Deus não olha a cor da pele, Deus não olha a conta bancária, Deus não olha os diplomas da parede, Deus não tem opção nem por este nem por aquele. Deus ama a todos, e a igreja é esse lindo mosaico de Deus, de pessoas diferentes, mas lavadas no sangue do Cordeiro. Mas você pergunta ainda, quais são as ênfases de um pregador do metanoia, pregador de avivamento? Quais são as ênfases da mensagem dele? Vamos dar uma olhadinha? Primeira ênfase dele, ele alerta sobre o perigo mortal da hipocrisia. Olha o versículo 7. Ele olha as multidões e diz assim, raça de víboras. Meus irmãos, eu fico escandalizado com João Batista. Fico. Tem 400 anos que ninguém prega. E o primeiro sermão que o cara prega, ele chama o auditório dele de raça de víboras. Mas que acidez na voz, não? Que falta de polidez. Se o pastor Fred for fazer isso aqui em Bertioga, não vai dar certo. Não funciona. Mas por que ele está falando isso? Preste bem atenção. Você só consegue entender Lucas 3,7 à luz de Mateus 3,7. O que tem em Mateus 3,7 que não tem aqui em Lucas 3,7? Está escrito o seguinte, quando ele olha essas multidões, ele vê muitos fariseus e muitos saduceus vindo, então ele diz, raça de víboras. Não dá um urticária em você quando você começa a ler a Bíblia e vendo a história dos fariseus, não. Pensa num time complicado. Vê de lupa procurando os pecados dos outros, não enxergando os seus próprios. Jesus os chamou de sepulcros caiados. Esse time está lá escutando João Batista. Agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Os fariseus não foram sempre assim, não. Quando eles surgiram? Por que eles surgiram? Eles surgiram nesse período da cultura grega, querendo invadir a igreja da época, secularizando a igreja da época. Os fariseus surgiram como um grupo de reforma e reavivamento, em defesa da sã doutrina e da piedade. Mas com o tempo eles se perderam a essência, mas mantiveram a forma. E Jesus os chama de hipócritas. Esse time está lá escutando João Batista. Mas quem eram os saduceus?
Também um grupo de reforma e reavivamento da elite de Israel. Eles sucumbiram rapidamente ao poder de Roma. Eles sucumbiram à cultura grega. Tanto é fato, para vocês terem uma ideia, eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em todo o Velho Testamento, só no Pentateuco. Mas eles se tornaram ainda mais colaboracionistas de Roma e ganharam como moeda de troca a exploração da mina de ouro da religião judaica, que era a exploração do templo. Para vocês terem uma ideia. Nenhum adorador, ao vir para as festas de Jerusalém, podia comprar sequer um cordeiro, ou uma pomba, ou uma rola com dinheiro estrangeiro. Tinha que fazer a mudança da moeda, a troca da moeda. Não podia fazer fora, não. Tinha que fazer lá na praça do templo, com taxas abusivas, para os saduceus embolsar a grana. Nenhum adorador podia trazer de casa um cordeiro, nem uma pomba, nem uma rola. Tinha que comprar lá na praça do templo. A praça do templo era formada de currais de ovelhas, de gaiolas, de pombas e de rolas. É por isso que Jesus pegou o chicote, virou as mesas dos cambistas, abriu as gaiolas, abriu os currais, e vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. Esse time está lá escutando João Batista. Aí João Batista olha bem para eles e diz assim: raça de víboras. Mas por que ele usou essa linguagem? Porque para João Batista a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras. Quem botou o veneno nas víboras foi Deus, mas quem bota a hipocrisia no coração é o diabo. A segunda ênfase, meus irmãos, de um sermão metanoia, um sermão de avivamento, é que ele alerta sobre o perigo real do inferno. Olha o versículo 7. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eu fico chocado de novo, escandalizado outra vez. Tem tanta coisa bonita para pregar, irmãos, tanta coisa boa para pregar. Tem o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, e tanta coisa linda. O primeiro sermão, depois de 400 anos, o cara me prega sobre o inferno. Eu vou lhes garantir uma coisa: nenhum pastor, pode ser até o Fred, viu? Depois de pregar um sermão sobre o inferno, recebe um tapinha nas costas da ovelha e diz: pastor, que sermão maravilhoso que o senhor pregou hoje. Estou indo até mais leve para casa hoje. Dá ibope não. Mas é melhor escutar sobre o inferno do que ir para o inferno. A terceira ênfase, irmãos, de um sermão metanoia, de um sermão de avivamento, é que ele alerta sobre o perigo do falso arrependimento. Ele diz: produzir frutos dignos do arrependimento. Versículo 8. Veja, não é arrependimento e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Por que eu estou tratando disso aqui, com essa ênfase? Por uma razão. Hoje vocês sabem que está aqui no Brasil, em São Paulo, mundo afora, uma falsa teologia perigosíssima, chamada de hipergraça ou supergraça, que justifica o pecado e não o pecador. Que diz para as pessoas assim: venha como você está e permaneça como você quiser. Aqui ninguém vai mexer com você. Aqui você escolhe como você quer viver. Somos uma igreja inclusiva, aqui vale tudo. Isso não é graça, isso é desgraça. Leva a pessoa para o inferno. O evangelho transforma o caráter, o evangelho transforma a vida, o evangelho transforma a igreja, o evangelho transforma a sociedade, o evangelho liberta, o evangelho salva. A quarta ênfase, meus irmãos, de uma pregação metanoia, de uma pregação de avivamento, é que ela alerta sobre o perigo da falsa confiança religiosa. Olha o verso 8 ainda. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? João Batista está pregando, e o auditório de João Batista começa a dar carteirada em João Batista. Essa expressão é conhecida, não é? Carteirada. Sabe o que o auditório está falando para ele? Ô João, alto lá. Você sabe com quem você está falando? Pega leve, cara. Nós temos pedigree. Nós somos filhos do Abraão. Agora preste atenção nisso. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias. O verdadeiro filho de Abraão é aquele que tem a fé de Abraão habitando em seu coração. Se você é um crente no Senhor Jesus, você é o verdadeiro filho de Abraão.
Às vezes eu ando por aí e gosto de fazer perguntas. E eu pergunto assim: está firme, meu irmão, na fé? Firme em Jesus? Uai, mas é claro, pastor, eu sou presbiteriano desde o berço. Sou batistão. Sou até da Rocha Church. Outros são mais sofisticados. Está firme, meu irmão? Mas é óbvio, eu sou um calvinista convicto. Mas não, eu sou um arminiano seguro. Meu irmão, você pode ser da Rocha, você pode ser batista, você pode ser assembleiano, você pode ser isso, você pode ser aquilo, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, mas quem salva você é Jesus, só Jesus, só Jesus. A quinta ênfase de um sermão metanoia, meus irmãos, está aí no versículo 9, é o perigo de uma vida infrutífera. O machado já está posto à raiz das árvores. Todo aquele que não produz bom fruto, corta, lança no fogo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Não escute o que ele fala, veja o fruto que ele produz. A pergunta agora é esta: um sermão de avivamento ou sermão metanoia produz efeito, gente? Produz efeito? Vamos ver. Primeiro efeito, olha aí versículo 10 e 11 comigo. Quando as multidões escutam João Batista, em tempos de avivamento, o apelo não parte do pregador para o auditório. Em tempos de avivamento, o apelo parte do auditório para o pregador. João está pregando, e o povo está perguntando: o que nós vamos fazer, João, com esse sermão seu? E ele respondeu assim para a multidão: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Não combina crente mão de vaca, pão duro, avarento, suvina. Crente tem o coração aberto, crente tem o bolso aberto, crente tem a mão aberta, crente tem a casa aberta, crente é generoso. Agora preste atenção nisso. Generosidade não é arrependimento, não. Generosidade é a evidência do verdadeiro arrependimento e não um substituto do verdadeiro arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para as pessoas. Agora, se você se arrependeu, aí você é uma pessoa generosa. Vamos ver o segundo resultado? Confira aí comigo os versos 12 e 13. Lá estão os publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos, a raça mais odiada de Israel. Agora eu vou falar de Receita Federal, do leão. Ele está de olho em você. Naquela época, Roma não tinha toda a estrutura para recolher tributos, como nós temos hoje. O que Roma fazia? Fazia uma concessão, e o indivíduo então recebia a concessão de Roma para recolher os impostos de uma determinada região, com o compromisso de repassar para os cofres de Roma um valor devido. Mas Roma não estava nem aí se essa pessoa cobrasse muito mais e embolsasse o resto da grana. E os publicanos eram exploradores. Eles sacrificavam o povo. E esse time está lá escutando João Batista. E nós, que são mais sofisticados, e mestre, e nós, vamos fazer o quê? Chama de mestre. Vamos fazer o quê com o seu sermão? E ele responde assim: não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não passa a perna nos outros. Vê se ele é honesto nos seus negócios. Vê se ele não usa de mecanismos escusos para ganhar dinheiro de forma imoral, ilícita e vergonhosa. Vê se o dinheiro que entra na casa dele é um dinheiro limpo. Vê se ele não se enriqueceu com falcatrua, com corrupção. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético. Tem muito crente enrolado. Tem muito crente que dá cheque sem fundo. Tem muitos crentes que assume dívida sabendo que não vai pagar. O evangelho transforma o caráter, o evangelho transforma a vida. Metanoia é mudança de mente, é mudança de coração, é mudança de conduta, é mudança de vida. Vamos ver a última reação, versículo 14. Estão lá os soldados.
soldados romanos numa província ocupada, e os soldados estão escutando João Batista. E nós, João, vamos fazer o que com esse sermão seu? João Batista responde assim: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai com o salário de vocês. Do que ele está falando? Irmãos, vamos entender isso aqui. Qualquer pessoa investida de autoridade, seja política, seja militar, seja civil, seja eclesiástica, tem que tomar muito cuidado para não usar da autoridade que tem e exorbitar dessa autoridade e machucar pessoas. Não olhar as pessoas de cima para baixo, de tamanco alto. Não deis denúncia falsa. Do que ele está falando? Entendamos isso. Os soldados estavam mancomunados, conluiados com os cobradores de impostos para receber propina. Então eu vou ilustrar. Qual é o seu nome, filho? Rony. Vou pegar o Rony aqui como exemplo. Então era o seguinte: o cobrador de impostos chegou na casa do Rony e disse: Rony, eu vim aqui dizer para você que este ano você vai pagar tanto de imposto. O Rony dava um suspiro desesperado, disse: não, eu não consigo pagar isso tudo não. Pois é, você vai ter que pagar esse tanto. Mas minha família vai passar fome se eu pagar isso. Você vai pagar esse tanto. E o publicano não discutia não, ele ia embora. Entrava o soldado: o Rony, eu vim dizer para você que você vai pagar tanto esse ano. Eu não posso pagar isso tudo. Ou você paga, ou eu te denuncio. Ser denunciado por um soldado romano, gente, era botar a cabeça a prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso de quem? Do soldado. E esse time está lá escutando João Batista. Ô João, e nós? Não deis denúncia falsa. Contente com o seu salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não usa de mecanismos espertos para levar vantagem de propina, para engordar o salário. Veja se o cara é confiável na sua maneira de ganhar o seu pão de cada dia. Eu sei que essas coisas não acontecem mais hoje, mas nunca é demais alertar, não é isso? Bom, deixa eu terminar falando 3 coisas do pregador agora. A primeira coisa desse pregador, irmãos, é que ele tem consciência da sua identidade. Olha comigo os versículos 15 e 16. Por gentileza. Está escrito o seguinte, que estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade os batizo com água, mas é o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que está acontecendo aqui, pastor Fred? O João era uma espécie de cara de leão, ele não tem medo de ninguém. E aí de repente as multidões começam a olhar para ele. Falei: gente, você quer saber de uma coisa? Esse cara aí não é precursor do Messias, é coisa nenhuma. Ele é o próprio Messias, é ele. Ô gente, é ele mesmo, nem outro não. Ele é o próprio Messias. Meus irmãos, todo o povo, sem exceção, todos pensaram a mesma coisa. Esse cara é o Messias. 100% dos votos que entraram na urna é para dizer: esse é o Messias. Esse é o Messias. Essa cogitação de todas as multidões chegaram em forma de uma pergunta, beijando os ouvidos dele, com aquela voz sutil, macia, aveludada, do sibilo da serpente. E a pergunta era essa: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí. Olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Se eu tivesse engolido a isca venenosa, eu podia coçar a cabeça: ó, gente, pensando bem, quer dizer, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que nunca ninguém fez isso, juntar essa multidão toda no deserto. Não, eu não engoliu a isca venenosa não, eu fui categórico. Eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vira ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno sequer de curvar-me, desatar as correias das sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua.
Não queira receber a glória que só pertence a Jesus. Segunda coisa, esse pregador tem plena consciência da sua limitação. Entendamos isso, irmãos. Esta igreja tem um santo homem de Deus, a quem eu amo e admiro, pastor Fred, e tantos outros pastores da equipe. Por aqui já passaram grandes pregadores, e hão de passar, se Deus permitir, outros tantos. Mas todos eles, e os que hão de vir também, todos são rigorosamente limitados. Todos nós só podemos falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo fala aos corações. Não importa como um pastor batiza, se por imersão, se por efusão, se por aspersão, o pastor só consegue lidar com o símbolo, com a água. Só Jesus tem poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Nós, pastores, podemos pegar os elementos da ceia, partir o pão e distribuir o vinho, mas só Deus pode aplicar essas verdades espirituais ao coração das pessoas. Nós somos limitados. O vaso é de barro, para que toda a glória seja de Deus. Último lugar, eu termino aqui. O pregador é corajoso. Corajoso. Olha comigo os versículos 19 e 20, por gentileza. Está escrito assim: mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todos, de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse lá atrás para vocês, que o Herodes, pai desse camarada aqui, casou-se 9 vezes. 9 vezes. Formando uma família disfuncional. Muitos filhos. Dos muitos filhos que Herodes teve, 4 deles receberam um poder político: Arquelau, Herodes Antipas, Filipe, entenda-se Filipe II, porque o primeiro mora em Roma, e Lisânias. Mas ele teve muitos outros filhos. Um dia o Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, vai a Roma visitar o seu irmão Filipe I, casado com Herodias. Herodias era filho de Aristóbulo, um dos outros filhos de Herodes. Portanto, o pecado de Herodes não foi só de adultério, não, foi também de incesto, porque Herodias também era sobrinha dele. E ele está lá em Roma, se engraça com a cunhada. O Herodes era casado com a filha do rei Aretas, dos Nabateus, de Petra. E Herodias diz assim para ele: se você me prometer divorciar da sua mulher, eu largo o seu irmão e vou embora com você para Galileia. Herodes topou. Agora pense comigo na cena. Um dia o Herodes Antipas desembarca na Galileia com Herodias a tiracolo. O João, que era cara de leão, tinha medo de ninguém, botou o dedo na cara dele e disse: não tinha listo possuir a mulher do teu irmão. Pois sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras. Sabia que seria odiado por isso, e foi. Aliás, foi preso por causa disso. O Herodes até que gostava de ouvi-lo, tinha até medo dele. De vez em quando dava uma escapadela para ouvi-lo. Sabe de que assunto Herodes falava com ele? Juízo final. E o cara saia mais desesperado ainda. Um dia houve uma festa de aniversário do Herodes, convidou os seus amigos. Já estavam todos chapados, bêbados. A menina de Herodias dançou perto do Herodes com muita desenvoltura, e ele deu um cheque assinado para ela, em branco. Podia preencher o valor que quisesse, podia pedir o que quisesse. E a menina, tão esperta ou maligna quanto a mãe, chegou e disse: mãe, o que é que eu peço? Posso pedir o que eu quiser. A mãe diz assim: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. Aí sai o carrasco lá da Galileia, vai lá nas margens do Mar Morto, porque ele estava preso na masmorra de Maquerós, do lado do Mar Morto, 45 a 50 graus todo dia. O maior homem dentre os nascidos de mulher. Aí o carrasco chega lá, tira João da prisão, bota a cabeça dele num cepo, decepa a cabeça dele com a espada. E a cabeça de João Batista entra na festa da iniquidade, como um bolo macabro. E você sai dessa cena horrorizado, perplexo, chocado, e diz: meu Deus, que tragédia, que fim inglório.
Só que João não pensava assim. João entendia que é melhor você estar preso com a consciência livre do que estar livre com a consciência presa. João entendia que é melhor você perder a cabeça com honra do que viver com desonra. O que importa para um homem não é como ele morre, é como ele ressuscita. Irmãos, eu não sei se eu estou fazendo uma leitura correta, mas eu acho que nós estamos vivendo num funil da história. Não é uma agenda brasileira apenas, uma agenda global. Global. Talvez nós teremos que enfrentar dias difíceis. Difíceis. Não tem espaço mais para crentes covardes. Não tem mais espaço. Agora, o que eu posso lhes dizer é uma coisa: não importa o que virá, ou o sofrimento que você e eu teremos que enfrentar, o céu vai indenizar todo o sofrimento. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Eu pergunto a vocês nesta noite: que pai, que mãe hoje bota o nome num filho de Herodes? Só um louco, ou um desavisado. Mas João Batista, apesar de morto, ainda fala. E a minha oração é que a vida dele, é que o testemunho dele, é que a coragem dele, que a morte dele, que o exemplo dele, que o legado dele mexa com você, mexa comigo e levante uma geração de crentes fortes, robustos, ousados, corajosos, cheios do Espírito Santo, que entendem uma coisa: se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor, e a Ele a honra, e a Ele a glória, e a Ele o louvor, e a Ele o domínio, agora e pelos séculos eternos. Aleluia, amém.